essa semana, dentre tantas atividades e tantas coisas que eu estava fazendo, eu tirei um tempinho para orar especificamente pelo culto de hoje e pedir a Deus uma palavra. Eu tenho por hábito de perguntar para o Senhor: Deus, o que o Senhor deseja que eu fale? O que o Senhor deseja que seja entregue à sua igreja? O que o Senhor deseja falar conosco? E é claro que Deus primeiro fala comigo. Hoje é domingo de ceia, um domingo onde nós nos lembramos do sacrifício, do memorial que o Senhor nos deixou, para lembrar do preço que foi pago, mas também para lembrar da tamanha libertação e salvação que temos em Jesus. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração. Nós vamos ter uma oração inicial antes de lermos a palavra. E eu já quero convidar você, que também está ouvindo e participando desse culto, que deixe aí o seu motivo de oração no nosso chat. O nosso irmão Lucas está aqui, ele está anotando. No final, nós teremos um tempo de oração pelos motivos que vocês estão colocando aí. Mas vamos orar para nós iniciarmos a palavra e também nos prepararmos para a leitura desta palavra. Senhor Jesus, tudo é teu, a glória é tua, a honra é tua. O Senhor, ali no livro de João, orou: Senhor, que a glória que me foi dada seja devolvida, que eu seja glorificado com a glória que o Senhor me deste antes de descer. E isso aconteceu. O Senhor concedeu a Jesus que fosse glorificado e hoje ele está assentado à destra de Deus Pai. Por isso a glória é dele e o trono é dele. E nós estamos aqui então para prestar culto, honra, louvor e adoração ao Senhor. Mas também queremos te pedir que o teu Espírito Santo fale conosco. Queremos ouvir a tua voz, queremos receber da tua porção, queremos ser alimentados por esse pão vivo que já desceu do céu. E este pão vivo hoje, ele está emanado nesta palavra que vamos ler, que ela é viva e eficaz. Então que os nossos olhos espirituais estejam abertos, os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e o nosso coração aberto para receber da porção da tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, então, como eu disse, eu estava num tempo de oração e perguntei a Jesus, perguntei ao Pai, o que o Senhor gostaria de falar conosco? E muitos irmãos sabem que o ano passado eu me dediquei à leitura do Evangelho de João e esse ano eu tenho me dedicado à leitura do livro de Atos. Mas o Senhor disse: Laura, eu estou fazendo algo no mundo como um todo e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E aí o Senhor me disse: vá ler novamente João 9. E qual não foi a surpresa, queridos, quando eu me encontro com a cura de um homem cego de nascença. E o que o Espírito Santo disse comigo eu estou fazendo algo novo e muitas pessoas não estão conseguindo enxergar. Então eu quero trabalhar com vocês aquilo que o Senhor compartilhou comigo essa semana. Nesse texto de João, nós vamos ler dos versos de 1 a 12. E assim diz a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, ou barro em algumas traduções com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e o que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez um barro, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e eu estou vendo. Disseram-lhe, pois:
Onde está ele? Respondeu: não sei. Que essa palavra e essa simples leitura já alcance o seu coração. Mas eu gostaria de destacar alguns princípios espirituais, algumas verdades desse texto. A primeira que me chamou a atenção foi logo no primeiro versículo, que diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Queridos, era sábado. Se você ler o texto um pouquinho mais para frente, você vê depois que há uma dissensão, há uma discussão entre os fariseus e os religiosos, a despeito da cura ter sido realizada num sábado. Era sábado, Jesus estava caminhando e ele viu um cego de nascença. Eu fico me perguntando quantos mendigos, quantos desvalidos e cegos haviam naquele lugar em Jerusalém. Porque era da cultura judaica acreditar que um cego de nascença havia pecado. E uma pessoa pecadora era considerada imunda, portanto, ela estava distante dos centros religiosos. Ela se tornava uma pessoa à margem, isolada da sociedade. Alguém que para sobreviver só poderia mendigar. Mas não era apenas um cego que havia naquele lugar. Tantas outras pessoas eram consideradas marginalizadas naquela sociedade onde a lei, que deveria ser algo que deveria gerar cura e saúde, virou então algo aprisionador, algo que gerava reclusão, exclusão. Essa lei então tornou-se enferma. E Jesus então, andando, ele viu um homem cego de nascença. A primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava novamente relendo esse texto é que Jesus vê os males. Ele enxerga os problemas, as injustiças, o engano. Ele se incomoda com o sofrimento humano. Nada passa despercebido ao olhar de Jesus. Ele deseja transformar o nosso olhar, a nossa mentalidade. Os discípulos não viram aquele cego, mas Jesus viu. E isso, queridos, foi algo que o Senhor disse para mim. Olha, vocês têm tido um tempo de ficar em casa para ver coisas as quais vocês não viam, ou enxergar e ver coisas as quais vocês não queriam ver. Essa semana eu estava na minha cozinha, como sempre, fazendo o almoço, e precisei pegar uma vasilha no meu armário de vasilhas plásticas, ali onde a gente guarda os restos dos alimentos ou algum alimento. E, queridos, estava uma bagunça. E eu peguei então ali uma vasilha e não conseguia achar a tampa. E naquele momento eu me irritei, porque eu mexi e não conseguia achar a bendita da tampa. E o Espírito Santo ministrou no meu coração: Laura, quantos cantos desta casa tem coisas que estão bagunçadas e que você não quer ver? E o Espírito Santo foi mais fundo comigo. Ele diz: Laura, quantas coisas no seu coração e na sua alma estão bagunçadas e você não quer ver, você não quer enxergar. E diante desse texto, queridos, eu só posso dizer uma coisa. Eu muitas vezes não quero enxergar e muitas vezes não vejo, mas os olhos do Senhor passam por todos os cantos da minha casa e passam por todos os cantos da minha alma e do meu coração. Não há nada que Ele não veja, não há nada que Ele não saiba e não há nada em mim ou sobre mim que não importe ao Senhor. Assim como aquele cego de nascença que foi discriminado desde o momento em que nasceu. Para Jesus, ele importava. E para Jesus era necessário que algo acontecesse naquele lugar, para que não só ele tivesse um novo olhar, mas para que os discípulos que estavam com Jesus também pudessem olhar de uma maneira diferente. A segunda coisa que eu destaco desse texto está no versículo 2, quando os discípulos perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E você percebe aqui, então, que a mentalidade e o entendimento dos discípulos estavam errados, estavam contaminados por uma falsa verdade, por uma falsa cultura, por uma lei que trouxe um peso, um jugo errado sobre aquele homem. E a crença dos discípulos estava errada.
Queridos, eu quero dizer que esse tempo de quarentena também tem sido um tempo propício para a gente avaliar a nossa fé. Quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, é que nós vemos aonde está depositada a nossa confiança. Muitos estão se desesperando, pensando já no cenário econômico pós-pandemia, enquanto o convite de Jesus é que nós clamemos ao Pai do céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perceba que esse período tem sido também um tempo de nós olharmos para a nossa vida financeira, para a nossa casa e refazermos algumas prioridades, estabelecermos novas prioridades, inclusive financeiras dentro da nossa casa. Mas não nos desesperarmos, porque o Senhor vai nos dar o maná de cada dia, o pão nosso de cada dia. Uma das coisas muito bonitas que nós temos em Atos, e eu tenho lido o livro de Atos, é que a igreja tinha tudo em comum. Isso quer dizer que não havia necessidade entre eles, porque havia um olhar de cuidado daquela comunidade, de uns para com os outros. Eu quero dizer que há uma alegria no meu coração, porque eu vejo isso na nossa comunidade. Muitas pessoas me mandam mensagem, muitas pessoas me ligam e dizem: pastora, como está a situação daquelas pessoas que precisam pagar aluguel? Pastora, tem alguém necessitado? E eu vejo entre nós, e muitas vezes sem passar por mim também, uma ação solidária. Eu vejo pessoas se doando, se preocupando umas com as outras e se abençoando. Eu quero dizer para vocês, queridos, que diante desse cenário, dessa unidade, dessa comunhão, Deus tem prazer em abundar a sua graça. E essa graça também ela se manifesta de maneira concreta, ou seja, Deus tem prazer em abundar o seu maná, o seu pão, a sua provisão. Então é tempo de nós também olharmos e vermos onde a nossa fé está firmada. Está firmada no nosso emprego? Está firmada na conta corrente? Está firmada na poupança, nas nossas aplicações? Ou está firmada no Deus que nos dá o pão nosso de cada dia? A mentalidade daqueles discípulos precisava ser transformada. O desejo de Jesus era transformar a mentalidade daqueles discípulos, quanto daquele homem cego também. E o nome disso, queridos, quando nós temos uma mentalidade transformada, o nome disso é conversão. Perceba que os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, ainda não haviam passado por um processo de entendimento verdadeiro e profundo de quem Jesus é. E Jesus então usa aquela situação diante de um cego de nascença, de alguém que era imerecedor de um toque, e ele então resolve tocar, ele resolve então agir para transformar a mentalidade dos seus discípulos e gerar uma conversão não só daquele homem, mas uma conversão e uma salvação também daqueles homens que andavam com ele. O texto continua e no versículo 4, Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui há uma metáfora. Jesus não está falando de um trabalho braçal. Jesus está falando da vida e da morte. Ele está dizendo o seguinte: é necessário que nós anunciemos essa palavra viva, que muda mentalidades, que gera conversão enquanto é dia, ou seja, enquanto há vida. Enquanto há oportunidade, enquanto existem cegos, leprosos, mendigos ao nosso alcance, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, ou seja, vem um dia em que a morte vai chegar e não há mais possibilidade. Sabe, queridos, esse tempo de quarentena tem sido um tempo de mudar o nosso olhar sobre o que é prioritário e o que é essencial nas nossas vidas. Quantos de nós agora podemos sair com os nossos carros novos na rua? Quantos de nós agora vamos usar os nossos sapatos novos para desfilar aonde? Nós estamos começando a perceber que aquele carro importado não vale mais nada. Estamos percebendo que aquela roupa cara que a gente pagou não serve para nada. Mas estamos olhando agora para aquilo que de fato tem sentido. A minha filha Alice fez 4 anos essa semana, dia 1º de maio. Ela nasceu no dia do trabalho.
Uma pastora amiga minha, a pastora Zulene, me mandou uma mensagem: nossa, ela nasceu no dia do trabalho. Ela nasceu 1h15 da manhã, no dia do trabalho. Um dia muito especial. Não porque a minha filha vai dar trabalho, jamais, porque ela é um presente. Mas nesse dia, então, eu pude acordar e eu acordei com a minha filha ali na minha cama. E a Alice, ela tem uma personalidade muito forte. Ela me acordou, mamãe, com um sorriso no rosto e disse: parabéns para mim. Ela mesma estava celebrando a própria vida. Queridos, que lição! Que lição da minha filha! Ela mesma celebrando a própria existência, a própria vida. E eu olhando para ela com um olhar apaixonado, podendo celebrar a vida dela, que como criança de 4 anos tem me ensinado a ressignificar aquilo que de fato tem valor. O que de fato tem valor está na minha casa, está ao meu lado. O que de fato tem valor, eu posso olhar, abraçar e beijar. O que de fato tem valor são as pessoas. São as pessoas. Perceba que é necessário uma conversão. Deus está nos dando a chance nessa quarentena de colocarmos as coisas no lugar, o nosso olhar sobre aquilo que é verdadeiro, sobre aquilo que é essencial e prioritário nas nossas vidas. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que Jesus está dando esses sinais para os discípulos, dizendo: olha, a vida é o que importa. E vai chegar um momento em que ela vai acabar. Mas se ela acabar, nós precisamos ter uma convicção. Que convicção é essa? Está no verso 5, quando Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Sou a luz do mundo. Sabe por que Jesus curou aquele cego? Porque Jesus queria salvar aquele homem. Jesus queria dar uma verdadeira visão àquele homem. Após Jesus cuspir ali naquela terra, e há muitas interpretações, né? Há o interesse das pessoas saberem por que Jesus cospe, faz um lodo e faz uma lama. Em algumas traduções pega aquela argila. Não há uma explicação concreta sobre isso, mas o que eu posso dizer para você, do meu entendimento, é que o homem foi feito do barro. Gênesis diz isso. E quando Deus pega, então, aquela terra e cospe e ele amassa, há uma simbologia de que uma nova vida está sendo posta no olhar daquele cego. Que a partir do momento que ele se lavar, e aqui entenda o símbolo da água. A água é algo que purifica. A água é símbolo de um novo nascimento. Então, olha quantos elementos de uma nova vida, de um novo nascimento estão presentes aqui neste texto que João nos deixou. Jesus então pega aquele barro, ou seja, molda um novo homem, um novo olhar, manda ele se lavar no tanque de Siloé. Siloé, queridos, era um tanque considerado um tanque sagrado. Ele estava na cidade de Jerusalém, foi construído no reinado do rei Ezequias, 637 anos antes de Cristo. E era próximo ali onde Jesus estava. Então perceba que aquele homem recebe uma possibilidade de nova vida sobre os olhos, ele se lava. E quando ele se lava, um novo olhar, um novo homem está surgindo. Uma nova vida está para surgir, não mais marginalizada, não mais descriminalizada, mas a possibilidade de um olhar para uma nova vida. E eu creio que é isso que Jesus está fazendo neste tempo de pandemia. Ele é a luz do mundo e ele nunca brilhou tão forte como agora. Nunca as nossas mensagens atingiram tão longínquamente as nações e pessoas como tem atingido agora, através das ondas sonoras, das redes sociais, das mídias, dos canais de internet. Nunca a palavra foi tão anunciada. Esse é o desejo de Deus, que a salvação, que o dia, que a luz brilhe sobre a humanidade. Ainda que enclausurados, podemos receber a luz de Jesus no nosso lar. A luz que nos traz esperança, a luz que cura, a luz que restaura, a luz que possibilita um novo olhar. E foi isso que o Espírito Santo ministrou na minha vida, enquanto eu estava procurando uma palavra e buscando do Senhor uma palavra. Estamos em tempo de quarentena, mas não é um tempo de desespero, não é um tempo para nós desanimarmos, é um tempo para nós conhecermos e entendermos
que a vontade do Pai é que as pessoas vejam o Filho e que através do Filho haja salvação. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto estou do mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus subiu, ele foi aos céus e agora ele nos deixou um legado. E o legado diz: vós sois a luz do mundo. Assim também brilhe a vossa luz para que o mundo veja. Jesus quer entrar na sua casa. Ele quer brilhar na sua vida. Mas não só isso, ele quer brilhar através de você. Nós precisamos de uma igreja corajosa, de uma igreja cheia de fé. João, no capítulo 1, se eu não me engano, no verso 12 e 13, diz que aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, queridos, nós que cremos, aqueles que creem. Então há um desejo da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo que esse tempo de incerteza, que esse tempo aonde nós fomos desestruturados em todos os aspectos, seja um tempo de romper em fé. A história diz que quanto mais a igreja sofria e era perseguida, mais ela crescia e mais do poder do Espírito e mais oração e mais ação da parte do Senhor era posta sobre ela. O que eu quero dizer para vocês é que eu tenho entendido que esse momento que nós temos vivido é um momento onde Deus deseja derramar mais dele sobre nós. Daqueles que são chamados seus filhos, daqueles que creem no seu nome e daqueles que desejam usar dessa ação espiritual para pregar uma palavra de salvação. É tempo de manifestar a luz de Jesus para que o mundo creia, para que o mundo creia. Eu não sei como você está na sua casa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas necessidades. Muitas chegam para mim, outras não. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós temos e servimos e somos filhos de um Deus que nos ouve e que não nos rejeita a oração. Tem um cântico muito antigo que os meus pais cantam em casa, inclusive muitas vezes quando nós estávamos tomando alguma refeição, né? Eu não sei quantos conhecem, mas o pessoal sabe que eu gosto de cantar, né? E eu vou cantar esse cântico que diz assim: do pão do céu me nutrirei, da fonte eterna beberei. Quem beber dos de Jesus jamais de sede sofrerá. Não mais sede que dizeis, não mais sede assim será. Não mais sede que dizeis, não mais sede assim terá. E quem beber dos de Jesus jamais de sede sofrerá. Jesus é a luz do mundo, Ele é o pão da vida e Ele é a água que nos sacia. Ele é o alimento perfeito. Por isso hoje é um momento propício para, ao participarmos da ceia, nós termos um tempo de renovação da nossa fé e sabermos que há um desejo de Deus de abrir os nossos olhos, mudar a nossa mentalidade, gerar conversão e salvação, a fim de que nós possamos ver aquilo que é verdadeiro, prioritário e importante nas nossas vidas, nas nossas famílias, crendo que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades e que o seu olhar está sempre sobre cada um de nós. Assim como ele viu aquele cego de nascença, ele vê você também.